Eu hoje vou começar uma série de 4 sermões do livro do profeta Jonas. E a ideia é, nessas 4 semanas, até o final do mês de junho, ministrar esse livro, ensinando as preciosidades que tem nesse contexto, nesse texto. Fique tranquilo, se você perder algum sermão, você não será penalizado por isso. Todos os sermões você consegue ouvir isoladamente. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 1 do livro de Jonas, falando sobre a resistência humana ao chamado de Deus. A resistência do homem quando Deus o chama para algo. Então abra comigo, por favor, o livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Ele é um pouquinho extenso, são 17 versículos, mas dá para a gente entender, dá para a gente ler. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Essa série de sermões, Jonas, uma missão do coração de Deus. Quem sabe o Senhor não quer fazer uma série na sua vida também aí, te colocar como a missão do coração dele. Versículo 1. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Guarde isso, o povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Onde Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou.
Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez um grande peixe que engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Queridos, essa é a história do profeta Jonas, um homem enviado por Deus para anunciar a destruição de Nínive, para anunciar que aquela cidade seria destruída, porque aquelas pessoas não obedeciam a Deus, aquelas pessoas andavam de qualquer maneira, mas, como lemos no texto, vimos Jonas desobedecer a Deus. Deus mandando Jonas ir para um lado e ele fugiu para outro lugar ainda mais distante. E a gente consegue então perceber que nós temos um chamado de Deus na vida de um homem, e esse homem diz não para aquele chamado, para aquele momento onde Deus tinha algo para a cidade de Nínive através da vida do profeta Jonas. E é interessante nós entendermos por que é que Jonas não quis ir para Nínive. Se ele era um profeta, se ele é considerado um profeta do Antigo Testamento, e se ele tinha um chamado de Deus, por que é então que ele negou esse chamado? Se a gente conseguir entender um pouco do contexto, a gente vai entender o ponto de vista de Jonas, mas não dar razão a ele. Porque quando nós entendemos o ponto de vista, nós percebemos o motivo pelo qual ele não queria ir à cidade de Nínive. Quando nós olhamos para toda a história e para a Bíblia Sagrada, nós percebemos uma marca no povo ninivita. Era um povo cruel, um povo que não tinha piedade das pessoas. E quando a gente percebe o contexto de Jonas, a gente vê que Jonas estava vivendo num contexto religioso, num contexto moral, num contexto social completamente destruído, numa decadência moral interna. Ele vivia numa cidade onde havia prosperidade externa, mas internamente estava tudo desmoronando. E esse povo ninivita, que fazia parte, era a capital do Império Assírio, diferente de Síria. Síria é uma coisa e a Síria é outra, são dois locais diferentes. A gente conhece e estuda sobre esse povo, e a gente percebe a crueldade desse povo. Jonas, ele tinha muita resistência por causa da crueldade, da brutalidade desse povo. A história diz, não está na Bíblia isso, mas historiadores dizem que a crueldade desse povo era tão grande que eles se orgulhavam de executar as suas vítimas e em seguida exibir os seus corpos mutilados. A história também diz que em certos períodos era muito comum a prática de tortura do povo. Eles pegavam os seus inimigos, eles torturavam, como por exemplo, furar os olhos, esfolar pessoas vivas e arrancar parte dos seus corpos. Então essa era a prática dos ninivitas, o qual Jonas se recusa a ir até esse povo. Além da violência física dos ninivitas, existia também a violência social, a injustiça social, que era uma outra marca desse povo, onde eles eram conhecidos pela sua desonestidade, pela sua arrogância, pela sua incredulidade, impiedade e também a falta de escrúpulos. Diante disso, diante desse cenário, diante desse peso que o povo ninivita carregava, um povo insaciável, um povo que só queria poder, um povo que só queria domínio, um povo que subjugava os seus inimigos, um povo que pegava alguém para ser exilado e ele subjugava, ele humilhava, ele desfazia do povo, ele aniquilava de todas as formas. Então Jonas agora recebe um chamado de Deus. Vai lá e prega salvação para aquele povo. Vai lá e prega arrependimento para aquele povo. Eu imagino Jonas olhando e dizendo para Deus: Deus, eu não vou não. Eu não vou não, porque esse povo não merece se arrepender. Eu não vou pregar o arrependimento para esse povo, porque eles não merecem a remissão dos pecados.
Eles não vão nem se arrepender. Eu acredito que Jonas tenha pensado sobre isso. Talvez até um de nós pensaria sobre isso. Mas, de fato, qual é a intenção de Jonas quando ele recebe o chamado de Deus? Eu quero que você perceba muito bem isso, porque todos nós recebemos um chamado de Deus. E qual é a nossa intenção? Qual é a intenção do nosso coração quando nós ouvimos a voz de Deus nos chamando para algo? Quando nós somos chamados pelo Senhor, somos comissionados pelo Senhor para algo. Qual é a intenção do nosso coração? Eu acredito, irmãos, e acredito porque o texto bíblico me mostra isso. Inicialmente, Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Jonas queria que aquele povo que era inimigo de Israel não fosse poupado. E aí a gente consegue perceber o quanto Jonas endureceu o teu coração, não querendo que aquele povo recebesse a misericórdia de Deus. O que é que eu penso sobre Jonas nesse momento? Ele, quando foge da presença de Deus, e esse texto a gente vê que ele foge do chamado, ele sai de onde ele estava, ele vai para Jope para pregar um navio para Tarsis, ele foge para outra direção, e depois ele vai para o fundo do porão do navio, se escondendo. Então eu não vejo isso como medo, mas eu vejo uma repulsa daquilo que Deus estava querendo fazer no coração dos seus inimigos. Jonas estava simplesmente fechado, ele estava travado, ele não queria que Deus fizesse alguma coisa por aquele povo. Então essa repulsa, a ideia de que Deus pudesse perdoar os seus inimigos, fez com que Jonas fugisse, fez com que Jonas achasse, então que ele fugiria da presença de Deus, se esconderia da presença de Deus. E pensando um pouco sobre a nossa ação, a igreja atual, pensando um pouco sobre as nossas reações, muitas vezes nós agimos como Jonas, sem ter misericórdia das pessoas, agimos como Jonas, preferindo até que as pessoas saiam da igreja, ao invés de se consertarem. Agimos como Jonas, preferindo que elas se deem mal, ao invés de se arrependerem. Agimos como Jonas, preferindo até que elas morram, ao invés de receberem o amor de Deus. E eu vejo isso no dia a dia, na vida das pessoas. Eu vejo isso na vida de algumas pessoas da igreja universal, da igreja como cristãos que somos. Pessoas que não agem com misericórdia. Deus diz, vai lá e pregue. Não, mas aquela lá não tem jeito. Deus diz, vai lá e pregue o arrependimento. Não, mas aquela lá não vai se arrepender nunca. Talvez você já tenha sido alvo desses comentários. Alguém disse a teu respeito, não vou pregar para aquela pessoa, porque aquela pessoa não vai se arrepender. A vida que ela leva, o estilo de vida que ela tem, ela não vai se arrepender. Só que alguém não foi como Jonas e foi até nós e pregou a palavra de Deus, pregou o arrependimento. E hoje nós estamos na presença de Deus. Mas quando chega a nossa vez, nós fazemos como Jonas. A gente foge, pega um barco, vai para outro lugar, se esconde no porão do navio. O Senhor está dizendo, pregue o arrependimento. O Senhor está dizendo, vai lá porque esse povo, eu quero que esse povo seja alcançado pela misericórdia. E aí, nós não podemos então ser como Jonas. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir em direção ao que Deus está falando. Mas aí, Jonas então ele vai e foge. Deus então tem que intervir. Deus tem que fazer alguma coisa. Deus deu uma ordem para Jonas. Deus deu uma orientação para Jonas. Deus está dando uma orientação a mim e a você. E a gente está fugindo. Agora é a hora de Deus intervir. Intervir agora não no pecado de Nínive, mas agora intervir na fuga de Jonas. É a hora de Deus intervir não no pecado do povo, mas na nossa fuga. Quando a gente diz não para o chamado, quando a gente foge do comissionamento de Deus, e agora é a hora de Deus intervir. Deus vai lá e busca. Eu quero que você vá. Deus vai lá e chama, Deus vai lá e busca. O que é que Deus faz? Manda um vento forte, manda uma tempestade. A gente vê isso no versículo 4. Queridos, Jonas, ele estava numa decadência
espiritual, porque ele estava fugindo do chamado de Deus. Quantos de nós estamos vivendo essa decadência espiritual, porque estamos abandonando o chamado de Deus, estamos fugindo do chamado de Deus? Isso é uma tremenda decadência espiritual, quando nós achamos que estamos nos escondendo de Deus. Jonas, então, começa a experimentar agora a intervenção de Deus. Deus agora envia uma tempestade para que Jonas seja redirecionado, para que Jonas seja confrontado com as suas opiniões pessoais. Deus não perguntou para Jonas o que ele achava dos ninivitas. Deus disse para Jonas: vá e pregue o arrependimento. Deus não está preocupado com a nossa opinião. Deus está dizendo: vá e pregue o arrependimento. Mas a opinião de Jonas prevaleceu para si. Só que Deus vai e intervém. Deus agora confronta Jonas e redireciona Jonas. Olha o que aconteceu. Jonas é lançado ao mar. Como lemos no final do capítulo 1, ele é engolido por um grande peixe. E ali no ventre daquele peixe, na barriga daquele peixe, ele fica por 3 dias e 3 noites. Intervenção de Deus para que Jonas voltasse ao seu chamado inicial. Será que tem alguém aqui que está na barriga do peixe? Será que tem alguém aqui nessa noite que já está no mar? Está lançado ao mar? Será que tem alguém aqui nessa noite que tem pessoas que estão lançando sorte sobre a tua vida? Porque está tudo indo mal. Teu casamento está indo mal, tua casa está indo mal, teu chamado está indo mal, porque você está dizendo não para Deus. A tempestade foi lançada. Mas a tempestade não é a ira de Deus. A tempestade é o redirecionamento de Deus. Volte para aquilo que eu te falei. Volte para o chamado inicial. Volte para o comissionamento. Volte para o ministério. Então Deus está falando isso para nós. E esse redirecionamento de Deus é o sinal de amor e de cuidado. É o sinal que Deus está fazendo com que a gente cresça espiritualmente. E redirecionamento de Deus é crescimento. Redirecionamento de Deus é amor. Irmãos, Deus está falando para nós o tempo todo. Não fuja. Não abandone o teu chamado. Avance. Cresça espiritualmente. Porque o que Deus tem para nós é para a glória dele. O chamado que Deus tem para cada um de nós é para a glória dele. É um comissionamento de Deus para realizarmos a sua obra e para a glória dele. Então nós não podemos dizer não para o nosso Senhor, porque Deus vai intervir. A ação de Deus virá sobre a nossa vida. Irmãos, eu conheço pessoas, já ouvi relatos de pessoas que abandonaram o seu chamado e a sua vida virou uma tempestade. A sua vida virou um caos. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Deus estava penalizando porque ela abandonou o chamado. Deus estava mandando a tempestade para que ela fosse redirecionada ao teu chamado. Porque por ela iria para outro lado, bem distante do que Deus estava querendo. Mas Deus manda uma tempestade, a situação aperta, vem os conflitos, vem as crises, mas Deus está fazendo isso para redirecionar para o chamado. Deus está dizendo: eu vou te colocar aqui no meio desse redemoinho, no meio dessa tempestade, que é para você não saber nem mais para onde que você vai, e de repente eu já te coloco direto no seu chamado novamente. Então, se você está vivendo alguma crise na tua vida, faça uma avaliação. Se você está vivendo alguma tempestade na tua vida, faça uma avaliação se não é uma negativa sua em relação ao teu chamado, se não é uma negativa sua em relação ao que Deus está querendo. Irmãos, Deus chama a cada um individualmente. Deus chama a cada um para ações específicas, mas Deus chama e nós precisamos atender a voz do Senhor. E quantos de nós estamos fugindo como Jonas do chamado
por causa de preconceitos, medos, escolhas erradas ou até indiferença. Se o chamado de Deus está para a nossa vida, nós precisamos fugir da tempestade. Precisamos ir em direção ao chamado de Deus e fugir da tempestade. Porque fugir do propósito de Deus, isso gera na nossa vida tempestades, turbulências. Isso gera na nossa vida uma série de problemas. Mas não só para nós, para quem também nos cerca. Jonas estava no navio. A tempestade era por causa de Jonas. Mas todo o navio padeceu. Todo o navio ia a pique. Pessoas morreriam. Pessoas sofreriam por causa da vida de Jonas. Então deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Guarde isso para você. Se você é um Jonas na vida de alguém, tome cuidado, tenha pena das pessoas e misericórdia delas, porque elas não podem sofrer por tua causa. Agora, se você tem um Jonas na tua vida, lança ele no mar, porque você não pode sofrer por causa do Jonas. Ninguém pode sofrer por causa do Jonas. O problema de Jonas é de Jonas. Então, se você é um Jonas na vida de alguém, pessoas estão sofrendo, tua casa está um caos, tua casa está uma tempestade, as tuas emoções estão um caos, a tua mente está um caos. Comece a perceber se não é chamado que Deus está te fazendo e você está dizendo para Deus: não, Senhor, eu vou pegar um navio e vou para outro lugar, eu vou para longe de onde o Senhor está me mandando ir. Então tome cuidado para saber se a tua vida está faltando do controle de Deus. Muitos estão dizendo: a minha vida está nas mãos de Deus. Hoje na escola bíblica eu dizia de uma pessoa que sempre disse assim: minha vida está no centro da vontade de Deus. Irmão, isso é muito sério. Centro da vontade de Deus é você fazer tudo exatamente do jeito que Deus manda. Agora, se a tua vida está nas mãos de Deus, o teu chamado tem que estar em dia. Pessoas que não produzem nada na igreja, irmãos. Pessoas que não produzem nada na obra de Deus. Que chamado é esse? Pessoas que não fazem uma visita. Pessoas que não oram por ninguém. Pessoas que não levantam um clamor por um prego. Que chamado é esse? Comece a perceber se a tua vida não está uma tempestade, porque você não assumiu o chamado de Deus. Comece a perceber se a tua vida, a tua casa, a tua família não está um caos, porque você não conseguiu ouvir a voz de Deus dizendo para você: vai lá e prega o arrependimento. Não, lá eu não vou. Para aquele povo eu não vou pregar arrependimento. Aquele povo é mau. Aquele povo é cruel. E eu não vou fazer nada por aquele povo. Eu quero que eles morram. Entendem a seriedade do chamado de Deus? Entendem a responsabilidade do chamado de Deus? Nós somos penalizados. As pessoas também, elas são penalizadas. Então, querido, não seja um Jonas na vida de ninguém. Não seja. Não permita que nenhum Jonas também na sua vida te atrapalhe. Eu estou dizendo no sentido de chamamento. Não deturpe o que eu estou dizendo. Eu estou falando de chamamento. Deus tem chamado para todos nós. E pessoas estão dizendo não. Não para Deus. Pessoas com potencial tremendo. Pessoas que são colocadas por Deus para fazer coisas fantásticas. Desde coisas pequenas a coisas grandes. Mas são coisas de potencial, chamados de potencial. Pessoas estão dizendo não. Pessoas estão dizendo: hoje eu não posso. Pessoas estão dizendo que meu marido é mais importante. Pessoas estão dizendo que o meu trabalho é mais importante. Pessoas estão dizendo que o dinheiro é mais importante. Deus está chamando, nós estamos colocando coisas, entre aspas, mais importantes do que Deus. Olha para você. Veja se você não está dizendo não para Deus. Veja se você não está fugindo de Deus. Talvez você diga assim: não, pastor, mas eu não disse não para Deus. Mas a fuga é um não. A omissão é um não. A apatia é um não. O não fazer nada é um não. O não sair do lugar é um não. O não decidir a tua vida é um não. Então veja se você não está dizendo não para Deus de alguma forma.
Então veja se você não está negando o chamado de Deus de alguma forma. Ah, pastor, mas eu ainda não passei pelas águas. Você está dizendo não para Deus. O que te impede? Ah, pastor, mas eu ainda não sou dizimista. O que te impede? Ah, pastor, mas eu ainda não fiz nada. O que te impede? Eu ainda não visitei. O que é que te impede? Nada. Nada te impede de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. E nessas pequenas coisas, a gente está dizendo não para Deus. Quando a gente não quer participar de um evento, quando a gente não quer ministrar, quando a gente não quer cantar, quando as meninas da dança não querem dançar, a gente está dizendo não para Deus. E isso é muito sério. E para finalizar, você pode até correr de Deus, mas nunca correrá longe o suficiente. Você sempre será achado por Deus. Sabe qual é o grande problema de tudo isso? Que às vezes a gente pode ser achado por Deus no meio de um turbilhão, no meio de uma tempestade. A gente pode correr de Deus, mas a gente nunca vai correr longe o suficiente. Essa expressão, ela sugere que por mais que uma pessoa tente se afastar de Deus ou ignorar a sua presença, essa tentativa será sempre limitada, porque Deus está em todo lugar e Deus conhece o coração de todos os homens. Você pode achar que você está no fundo do porão e que Deus não vai te achar. Deus está no fundo do porão. Você pode se esconder no fundo de uma caverna e achar que Deus não vai te encontrar. Deus estará no fundo da caverna com você. Deus vai te achar em qualquer lugar. Deus sonda o teu coração. Deus sabe o que é que está no teu coração. E o que Deus quer de você nessa noite é uma decisão muito importante. Não diga não ao chamado de Deus. Avance, avance. Deus tem projetos na tua vida. Deus tem promessas na tua vida. Só cabe a você dizer sim. Deus, eis-me aqui. Eu não quero ser como Jonas. Eu quero avançar. Eu não quero ser como Jonas. Eu não quero negar o chamado. Eu não quero resistir ao chamado de Deus. Mas eu quero me entregar para o Senhor nessa noite. Então eu vou orar com você nesse sentido. Para que você liberte esse Jonas dentro de você. Mande ele embora. Essa síndrome de Jonas, que você mande ele embora.